Olá a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a espironolactona. Qual o mecanismo de ação e efeito terapêutico da espironolactona? A espironolactona, para que serve? A espironolactona emagrece? A espironolactona causa perda de peso? A espironolactona tem efeitos colaterais? A espironolactona pode causar, assim, arritmia, ginecomastismo, impotência e também irritação gastrointestinal? E se você está chegando agora nesse canal, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Antes de a gente responder a pergunta para vocês, a espironolactona para que serve? Nós temos que responder inicialmente sobre o mecanismo de ação e os efeitos terapêuticos da espironolactona. Ao mesmo tempo que você compreenda sobre o mecanismo de ação e o efeito terapêutico da espironolactona em nosso organismo, você vai conseguir compreender sobre para que serve a espironolactona. No caso do mecanismo de ação da espironolactona, esse medicamento promove a perda de bicarbonato de sódio e cálcio, ao mesmo tempo em que preserva os íons de potássio e também de hidrogênio. Ou seja, a espironolactona promove assim a perda de bicarbonato de sódio e cálcio através do rins e ao mesmo tempo vai preservar os íons de potássio e hidrogênio pelo rins, sendo que o efeito terapêutico da espironolactona, esse medicamento vai causar assim o enfraquecimento da resposta diuréticas e antipertensivas quando comparado a outros diuréticos. Então, isso eu estou falando com relação à conservação de potássio. Quando comparado com outros diuréticos, nesse caso, estamos nos referindo à hidroclorotiazida e à furosemida. Nesse caso, acontece com a espironolactona o enfraquecimento da resposta diurética e também antipertensiva, isso com relação à conservação de potássio. A espironolactona para que serve? Ou seja, vamos estar abordando agora sobre a indicação da espironolactona. Este medicamento neutraliza a perda de potássio causada por outros diuréticos, geralmente usado com outros agentes tiazídicos, como no caso outros diuréticos, no tratamento de edema e também hipertensão. Mas também você pode perguntar para mim, enfermeiro, o que é edema? Edema é o entumecimento do tecido mole decorrente do aumento do líquido intersticial. O aumento desse líquido vai acontecer entre as células e também em vaso sanguíneo, por isso que nós falamos de aumento do líquido intersticial, porque vai aumentar a quantidade de líquido entre as células e também os vasos sanguíneos, sendo que o líquido predominante nesse local é água nesse caso, mas pode haver também o acúmulo de líquido rico em células e também proteína, se houver nesse caso infecção ou obstrução linfática. No caso do edema pode ser generalizado ou local. O edema pode acontecer em apenas um membro, pode acontecer apenas no membro superior direito ou esquerdo e também apenas em membros inferiores. No caso também o edema pode acontecer de uma forma generalizada, ao mesmo tempo acontecendo tanto em membros superiores e inferiores e também no tórax e abdômen. Como eu citei anteriormente, a espironolactona está indicada também para pacientes que têm pressão alta, ou seja, para paciente hipertenso. Alguns pacientes têm pressão, por exemplo, de 140 por 90, uma pressão sistólica de 140 e uma pressão diastólica de 90. Nesse caso, esse medicamento ele é prescrito mediante avaliação médica. O médico vai avaliar o paciente e através do critério médico e avaliação minuciosa desse paciente, o médico pode assim estar indicando a espironolactona para paciente hipertenso. Observe que no início desse vídeo tem a seguinte pergunta: espironolactona para que serve? Continuando a responder essa pergunta, espironolactona para que serve? A espironolactona serve também para hiperaldosteronismo. Mas, enfermeiro, o que é hiperaldosteronismo? No caso do hiperaldosteronismo, causa-se a superprodução de hormônio aldosterona pela glândula suprarrenal, causando assim a retenção de líquido e aumento da pressão arterial, fraqueza e raramente períodos de paralisia. No caso do hiperaldosteronismo, pode ser causado por um tumor na glândula adrenal ou pode ser uma resposta de alguma outra doença. Observe muito bem que no hiperaldosteronismo vai acontecer o que? Superprodução de hormônio de aldosterona e ao mesmo tempo vai acontecer o que? Retenção de líquido e aumento da pressão arterial. No caso da aldosterona é produzido pela glândula suprarrenal. Uma vez que a glândula suprarrenal aumenta a produção de aldosterona, vai acontecer o que? Retenção de líquido, porque a aldosterona vai reter o que? O sódio nesse caso.
Retendo sódio, vai reter líquido, vai acontecer o quê? Aumento da pressão arterial. A espironolactona serve também para o controle da insuficiência cardíaca congestiva, conhecida como ICC. Mas você pode se perguntar, enfermeiro, o que é ICC? A insuficiência cardíaca, que é chamada de insuficiência cardíaca congestiva, é um distúrbio em que o coração não consegue mais suprir as necessidades do corpo, causando assim redução do fluxo sanguíneo, refluxo, que nós chamamos de congestão de sangue, nas veias, principalmente nas veias do pulmão, e pode vir a acontecer também outras alterações que podem assim debilitar ou enrijecer ainda mais o coração do paciente. No caso, porque a insuficiência cardíaca causa também retenção também em membros inferiores, abdômen. Então, a insuficiência cardíaca, que é conhecida como ICC, nesse caso aqui, a espironolactona está também indicada para auxiliar e ajudar no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Antes de continuar nosso conteúdo, estou passando aqui para avisar vocês que estou deixando aqui o link da nossa loja virtual na descrição desse vídeo, onde você vai clicar e vai direcionar você para a nossa loja virtual. Vocês que não pode tomar a espironolactona. O paciente que apresenta hipersensibilidade está contraindicado usar a espironolactona. No caso, você pode perguntar: por que, enfermeiro, o paciente que apresenta hipersensibilidade não pode tomar a espironolactona? Porque ao tomar a espironolactona, esse paciente pode vir a apresentar reações excessivas, indesejáveis, que pode ser danosa, desconfortável e às vezes até mesmo fatal, produzida pelo sistema imunológico normal do nosso organismo. Além disso, outra característica de paciente que não pode tomar também a espironolactona é o paciente que apresenta hipercalemia. No caso da hipercalemia, são níveis de potássio no sangue que estão excessivamente altos. Ou seja, no caso da espironolactona, que retém o potássio no organismo, e o paciente que tem hipercalemia não pode tomar a espironolactona, porque senão vai aumentar mais ainda o nível de potássio no organismo. A presença de níveis elevados de potássio tem muitas causas no organismo, inclusive assim distúrbios renais, medicamentos também que afetam a função renal também, e o consumo excessivo de potássio suplementar pode aumentar ainda mais o potássio no organismo. Então, no caso da espironolactona, o paciente não pode tomar, porque a espironolactona retém potássio no organismo, promove assim a retenção de potássio no organismo e assim vai causar o aumento maior de potássio no organismo. Então, no caso da espironolactona, está contraindicado o paciente tomar se ele apresenta hipercalemia. Use cuidadosamente esse medicamento no caso quando o paciente apresenta disfunção hepática. O nome pode vir também escrito insuficiência hepática, que dá tudo no mesmo. Disfunção hepática e insuficiência hepática. No caso da disfunção hepática, ocorre de maneira súbita, que é aguda, ou de maneira gradual, que nós chamamos de crônicas. As causas dessa disfunção hepática são o seguinte: é quando o paciente tem alguma reação a algum medicamento, como no caso também altas doses de paracetamol, hepatite, abuso de álcool e também esteatose hepática avançada vai causar também a disfunção hepática, sendo que uma das manifestações gerais do paciente que apresenta disfunção hepática são pele e olhos amarelados, que nós chamamos de icterícia, juntamente com dor na barriga e também inchaço. São os sintomas de insuficiência hepática. Então, o paciente que apresenta disfunção hepática ou insuficiência hepática não pode tomar a espironolactona. Outra condição em que o paciente não pode tomar a espironolactona, ou seja, está contraindicado para o paciente tomar a espironolactona, é quando o paciente apresenta insuficiência renal. É uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar sua função básica. Qual é a função básica do rins? É filtrar o sangue através dos glomérulos renais. Então, uma vez que perde essa capacidade básica, que é uma função básica de filtrar o sangue, ele está apresentando, nesse caso, uma insuficiência renal, esse paciente. No caso da insuficiência renal, pode ser aguda, que é chamado de IRA, que é chamado de IRA também, e também quando ocorre súbita ou rápida perda da função renal, que nós chamamos de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal, ela pode também ser crônica, chamada de IRC, quando esta perda é lenta, progressiva e também irreversível.
Outros grupos ou características de pacientes que não podem tomar a espironolactona são pacientes geriátricos, porque são mais sensíveis a doses usuais e também têm maior risco de apresentar a hipercalemia. Pacientes debilitados, aqueles com diabetes mellitus também não podem tomar a espironolactona. São sensíveis também a doses usuais, ou seja, aquelas doses diárias que são dadas, administradas para o paciente, e também tem maior risco de hipercalemia. Muita atenção quanto aos grupos que eu vou citar agora de pacientes. No caso de gestantes e também mulheres que estão amamentando e também crianças, nesse caso aí não podemos administrar a espironolactona. Por que não podemos administrar? Porque não existe pesquisa suficiente que dá uma margem de segurança para administrar medicamento nesse tipo de paciente. Então, a segurança ainda não está bem estabelecida quanto a gestante, lactação e também em criança. Sim, a espironolactona tem efeitos colaterais a nível cardiovascular, endócrino e também gástrico. Eu vou estar respondendo detalhadamente aqui para vocês. A nível cardiovascular, o paciente pode vir a apresentar a arritmia, que é uma doença que está relacionada à alteração do ritmo do batimento cardíaco, que ocorre quando os impulsos elétricos do coração não funcionam corretamente. Como eu falei em outros vídeos anteriormente, a espironolactona ela retém o potássio e também o que ela faz? Vai expelir um pouco mais o sódio. Então essa alteração eletrolítica vai ter efeito consequentemente também no ritmo cardíaco. Além disso, a espironolactona tem efeitos endócrinos. Quais são os efeitos endócrinos da espironolactona? A espironolactona pode vir causar, assim como efeito colateral, o ginecomastismo e também impotência. O que é o ginecomastismo? O ginecomastismo é uma condição que afeta assim, os homens, provocando assim, o aumento descontrolado das mamas. Existem alguns tipos de ginecomastismo que variam de acordo com o tipo de característica do tecido das mamas, tá certo? A espironolactona pode vir causar também impotência, como conhecida popularmente como impotência sexual, também chamado também de impotência erétil, que é a impossibilidade de um homem manter uma ereção satisfatória do pênis. Esta dificuldade interfere assim nas relações sexuais, tornando-a menos proveitosa naquele momento. Outro efeito colateral da espironolactona é a nível gastrointestinal, onde pode vir causar assim irritação gástrica no paciente. Outras alterações ou efeitos colaterais da espironolactona podem vir a acontecer a nível hematológico, ou seja, a nível do sangue, sendo que a nível hematológico a espironolactona tem como efeito colateral a discrasia sanguínea. Por outro lado, a discrasia sanguínea pode ser definida como qualquer alteração nos elementos figurados do sangue, que pode incluir a partir daí a neutropenia, a granulocitose, trombocitopenia e também leucopenia. Outros efeitos colaterais ou reações adversas da espironolactona são desequilíbrio hidroeletrolítico, como no caso pode causar assim hipercalemia, hiponatremia, são desequilíbrio hidroeletrolítico que vão ter reflexo assim no eletrocardiograma do paciente. Além disso, a espironolactona pode causar também alteração no músculo esquelético, onde o paciente pode começar a sentir cãibra muscular. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode começar a se queixar ou apresentar tontura, confusão mental e também cefaleia. Esse é um dos efeitos da espironolactona. Outras reações que o paciente pode vir a apresentar são reações alérgicas de hipersensibilidade. Então, muito importante assim você passar a conhecer aqui com a gente os efeitos colaterais da espironolactona, que são as reações adversas desse medicamento. Nós vamos abordar inicialmente sobre a distribuição da espironolactona no nosso organismo, ou seja, vamos estar abordando aqui sobre a farmacocinética da espironolactona em nosso organismo. Esse medicamento, como no caso a espironolactona, é usado ou administrado por via oral, sendo que a absorção desse medicamento após sua administração é bastante rápida, porém é bastante incompleta através do trato gastrointestinal. Apenas 30% a 70% desse medicamento é bem absorvido pelo nosso organismo, sendo que o meia-vida da espironolactona é de 90 minutos a 120 minutos em pacientes normais, sendo que esta meia-vida ela vai para 10 horas em paciente anúrico, ou seja, aqueles pacientes que não estão conseguindo urinar, ou seja, estão com dificuldade de urinar.
sendo que a concentração da espironolactona, a concentração máxima em nosso organismo, vai acontecer de 2 horas a 4 horas, sendo que o início da ação desse diurético após sua administração é de 2 horas a 4 horas. Observe muito bem que a concentração máxima da espironolactona vai ser atingida de 2 horas a 4 horas. E o início da ação desse medicamento vai acontecer aproximadamente no mesmo intervalo de 2 horas a 4 horas, sendo que a duração do efeito desse diurético, que é a espironolactona que estamos falando aqui para vocês, a duração do efeito desse medicamento em nosso organismo é de 7 horas a 9 horas. Então, muita atenção. Apesar de você tomar esse medicamento, por exemplo, pela manhã, mas a duração desse efeito desse medicamento, estou dando como exemplo, você tomar esse medicamento pela manhã, mas a duração do efeito desse medicamento, como no caso a espironolactona que estamos falando aqui para vocês, é de 7 horas a 9 horas, sendo que a eliminação desse medicamento vai acontecer no organismo por via biliar, ou seja, a eliminação desse medicamento vai acontecer por via fecal e também por uma outra via que é a via renal, ou seja, a eliminação da dipirona vai acontecer pelas fezes e também pela urina. Por isso que a espironolactona está indicada para edema, hipertensão, hiperaldosteronismo e também o controle da insuficiência cardíaca congestiva. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dependendo, por exemplo, do edema que o paciente está apresentando, o médico, que é o prescritor desse medicamento, ele pode lançar mão de uma espironolactona de 25 mg, de 50 mg, dependendo da situação clínica. Pode lançar mão, por exemplo, de medicamentos com dosagem diferentes. Se o paciente, por exemplo, está apresentando hipertensão e ele acha naquele momento, no critério clínico dele, que ele deve usar uma espironolactona de 50 mg para ajudar a controlar essa hipertensão, nesse caso aí, ele vai lançar mão de uma espironolactona de 50 mg. Como eu falei para vocês, tem que ter bastante critério ao utilizar a espironolactona, por causa que, como eu falei anteriormente em outro vídeo, sobre o mecanismo de ação da espironolactona, que retém potássio e ajuda na excreção de sódio nesse caso. A espironolactona também ajuda no controle aí e também no tratamento do hiperaldosteronismo. Então, nesse caso do hiperaldosteronismo, a espironolactona ela pode ser prescrita de 25 mg, 50 mg e 100 mg, aonde é muito comum você observar a prescrição da espironolactona no controle da insuficiência cardíaca congestiva, como no caso ICC, aonde o prescritor pode utilizar também espironolactona de 25 mg, 50 e 100 mg, dependendo muito da situação clínica de cada paciente e a situação clínica que se apresentar para o prescritor. Então, a espironolactona de 25, 50 e 100 mg, para que serve? Então, ela serve aí, está indicada para o controle do edema, hipertensão, hiperaldosteronismo e o controle da insuficiência cardíaca congestiva. E cada situação clínica, grau de gravidade que o paciente pode vir apresentar, pode lançar mão de uma quantidade diferente de espironolactona, que pode ser de 25, 50 ou 100 mg. Então, agora que você conhece mais sobre o mecanismo de ação da espironolactona, em que ajuda na compreensão desse tipo de conteúdo, nesse caso eu posso responder para você se a espironolactona emagrece ou não. Ao tomar esse medicamento, acontece que eliminação de líquido e a diminuição do volume corporal. Ou seja, a pessoa começa a perder uma certa quantidade de líquido, principalmente aquelas pessoas que têm retenção de líquido. Isso costuma dar uma sensação de que o indivíduo está perdendo peso. Então, muita atenção, a espironolactona, que é um diurético, ao tomar esse medicamento, você do outro lado da telinha, ao tomar esse medicamento, vai perder o quê? Vai perder líquido através da urina, tá certo? E ao mesmo tempo você vai ter essa sensação em que está perdendo peso. No entanto, este medicamento não contribui assim para a perda de gordura, apenas a perda de água nesse caso. Portanto, eu posso responder para você agora se a espironolactona emagrece ou não. Nesse caso, este medicamento não emagrece. Não é um medicamento que está indicado para o emagrecimento. Eu chamo bastante atenção quanto a esse medicamento para a pessoa não ficar utilizando de uma forma indiscriminada, apenas para melhorar a sua estética, ou seja, para melhorar ou contribuir assim para a sua perda de peso, porque é um medicamento que pode causar outras complicações.
Então, pessoal, se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino aqui para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Estou deixando o link aqui embaixo também da nossa loja, onde você pode clicar e que vai direcionar você para a nossa loja, onde você vai poder adquirir os produtos que temos lá.